Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Oi, Cristina. Oi, Taquinho. Hoje o Tomás não está com a gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Olha aqui, o Taquinho aqui, a gente essa semana andou trocando mensagens aqui, o Taquinho mandou um relatório, o Fórum Econômico Mundial em Davos, né, sei lá, e eles têm essa pesquisa que eles entrevistam 750 especialistas, gente que toma decisão, e o Taquinho andou mandando esse relatório para nós aqui, na preparação aqui do programa de hoje, e aí eu acho que você podia começar falando um pouco disso, hein, Taquinho? Pois é, Alberto. Bom dia, Cristina. Bom dia a todo mundo. É o seguinte, o Fórum Mundial, todo ano, ele faz um relatório sobre percepção de risco, né, riscos globais. E depois da crise de 2008, 2009, né, todo ano, o que dominava essa percepção de risco global eram os assuntos econômicos e os assuntos financeiros, né? Isso veio aí durante a década de 2010. E agora, nos últimos anos, e principalmente esse relatório, que foi divulgado agora para a reunião que começa semana que vem, né, ele é centrado na percepção de risco, né, do empresariado mundial, é que as questões ambientais, elas tomaram o centro do palco, né, dos problemas mundiais. Então, isso eu acho que é uma questão muito significativa e que e isso vai ter uma repercussão, porque é o seguinte, os custos ambientais, eles vão ter um impacto sobre a economia. E uma crise econômica, uma desaceleração da economia global, vai ter um impacto muito grande sobre as questões sociais. Então, ano passado, já foi um ano de grandes mobilizações em dezenas de países do mundo. E este ano, a previsão é que essas mobilizações e essa polarização política, ela se amplie em 2020. Então, nós temos um agravamento das questões ambientais, uma redução, né, do ritmo da economia internacional e um agravamento dos conflitos sociais, né, que a gente chama aí dos problemas ecossociais, né? Então, isso basicamente, em resumo, é o que o relatório fala. É engraçado que, quer dizer, engraçado não, é sintomático e mostra a importância disso que você está falando, é que a Greta Thunberg, a ativista sueca de 16 anos, até então, ela participou, ano passado, de eventos paralelos ao Fórum de Davos, e agora ela está indo como convidada do evento oficial, do evento principal para falar. Ou seja, a pirralha mudou de patamar, né? Ela conseguiu que a voz dela fosse ouvida, e é curioso, eu converso com muita gente, eu tenho um filho jovem, e converso com as pessoas sobre o papel da Greta, e algumas pessoas dizem assim, mas ela tem umas posições extremadas, por exemplo, ela não viaja de avião, que ela diz que viajar de avião contribui para a emissão de gases do efeito estufa. Quando ela foi para a reunião, quando ela foi para a Assembleia Geral da ONU, ela foi de barco e tal. Bom, tudo bem, ela pode até, dependendo do ponto de vista, ela pode ter uma ou outra atitude mais extrema, digamos assim, mas o importante na liderança dela, né, dessa menina, 16 anos e já consegui chamar a atenção para esses assuntos, é que ela aponta, eu acho que ela aponta para o problema, né? É claro que nem todo mundo vai sair agora deixando de viajar de avião, por exemplo, né? Mas ela mostra o problema. Acho que o papel da liderança dela é esse, apontar o problema para provocar, né? E as pessoas, então, a partir daí, começarem a discutir essas questões. E esses desafios ambientais que estão aí no relatório, que o Taquinho está falando, eles estão postos, né? E o fato de serem as principais preocupações no relatório mostram
de estarem, o fato desses assuntos estarem no relatório mostra a gravidade deles. Agora, ao mesmo tempo, por questões econômicas, eu vejo uma tremenda dificuldade dos países conseguirem se acertar, né, construir um consenso para resolver essas questões, para apontar soluções para esses problemas. É aquela velha história, simplificando bastante e falando no popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quem é que vai abrir mão, quem é que vai fazer concessões para se resolver esses problemas ambientais? Então, nós estamos no seguinte dilema, nós temos essas questões ambientais se agravando cada vez mais, mas nós estamos num momento geopolítico mundial em que os países, os governos, parecem menos dispostos a sentar e resolver esses problemas. Então, esse é um nó difícil da gente desatar nesse momento. Essa é a gravidade do problema para mim nesse momento. O diagnóstico está feito, os governos, em tese, deveriam saber o que fazer, as empresas deveriam saber o que fazer, mas quem é que quer abrir mão, né? Então, esses conflitos de interesses são muito difíceis de resolver e eu não vejo uma liderança mundial capaz ou lideranças mundiais capazes de levar a esse entendimento. Eu estava aqui nesse tema da polarização política, um tema que eu andei lendo agora nesse período de fim de ano, né? Que o mundo, domesticamente, quer dizer, é um fenômeno que parece que aconteceu meio que em paralelo, né, dentro dos países, né? Nós estamos vendo isso no Brasil. Eu estava aqui lendo, né, é muito interessante isso aqui, a biografia da Clementina de Jesus. Ela nasceu em 1901 e só foi revelada para a música, para o grande público, quando tinha 63, 60 anos. Né? Ela trabalhou a vida inteira, né, de empregada doméstica até o dia que Hermínio Belo de Carvalho viu ela cantando na Taberna da Glória, que ela frequentava os eventos da Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro. Bom, o fato é que quando ela começou a cantar publicamente, era a ditadura militar no Brasil. A ditadura, né, foi o golpe de 64. Aí, em 1966, tem aqui na biografia, interessante, houve um evento no Senegal, na África, que ela foi convidada, né, o governo brasileiro, uma ditadura, fez uma comitiva de artistas negros, não só negros, mas também brancos, né? E inclusive o embaixador senegalês no Brasil não queria que fossem brancos no Brasil, ele queria que só fossem negros. Né? Se a gente pensar bem a polarização que aconteceu, quer dizer, vamos supor que houvesse hoje um evento equivalente na África, né? O governo não iria mandar ninguém, né? O atual governo, apesar de ser um governo eleito, né, lá era uma ditadura, né? E eles queriam que os negros representassem a música brasileira. A esquerda, por outro lado, se fosse enviar alguém, não ia querer hoje que fossem brancos na comitiva, ia querer uma comitiva só de negros, né? Porque a polarização aconteceu dos dois lados, né? Eu me recordo que até pouco tempo atrás a princesa Isabel era uma heroína, hoje ela é negada pelo movimento negro, né? Então está todo mundo polarizando, né? É um fenômeno, eu acho, que merece, né? Eu estou começando a olhar mais para isso agora, quer dizer, a primeira coisa que eu vi é que no passado as pessoas tiveram experiências comuns traumáticas, né? Os dois lados, digamos assim, que hoje polarizam, no passado tiveram as duas guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e ter uma experiência externa traumática contribui para que a polarização seja menor. Né? E talvez até, Taquinho, esse nosso debate contínuo, né, da melhoria ou não, talvez o mundo esteja tão bom, tão bom, tão bom, que as pessoas agora estão se dando ao luxo de polarizar num nível que nunca fizeram, né? O que vai dificultar, o que vem dificultar a tomada de decisão, é um fato. Eu não sei se é tão bom, eu acho o seguinte, porque existe, Alberto, a questão seguinte, mesmo que as condições materiais da sociedade elas melhorem, né, a mortalidade infantil diminua, o consumo aumenta, etc., o problema é que as aspirações eles podem subir muito mais do que as conquistas concretas aí de melhoria de esperança de vida, padrão de consumo, etc. Então, a gente pode chegar num impasse,
né? Porque apesar eu sempre falo com você, né, que apesar da economia estar crescendo, existe uma questão que é inegável. O meio ambiente só perde, né, nesses 250 anos. Eu tenho os cálculos que mostram o seguinte: a economia cresceu 135 vezes nos últimos 250 anos. A população mundial cresceu 9,2 vezes nesses 250 anos. E a renda per capita cresceu 15 vezes. Então, é como o seguinte: um operário hoje, ele ganha num mês o que um operário há 250 anos atrás gastava 1 ano e meio para ganhar, ceteris paribus, né? Aí, porque a concentração de renda sempre foi muito alta. Mas, em termos gerais, é isso que acontece. Só que ninguém garante que esses avanços dos últimos 250 anos, eles vão prosseguir. O futuro ninguém sabe o que vai ser. E a incerteza sobre o futuro, ela está ficando cada vez maior. E as desigualdades estão ficando cada vez maiores. Então, isso serve de combustível, né, para todas as manifestações, para todo esse ódio, para todos esses conflitos que existem. O que a Cristina está falando, eu concordo totalmente. Vamos pegar o caso da Greta. Não só a questão do avião, de andar de avião, porque tem gente que tem que andar de avião por necessidade, né? Um médico que tem que salvar a vida, tal, ele precisa, às vezes, andar de avião, tal. Agora, ela fez uma opção pessoal dela. Ela diz: eu não ando, eu acho ruim andar de avião, eu não ando. Quem quiser andar, que ande. Agora, eu não ando. Então, assim, ela é uma menina autista, né, que tomou uma decisão muito clara. A outra coisa, ela é vegana, né? O que é vegano? Você não come nenhum alimento de origem animal, nem usa nenhuma roupa, né, que tenha alguma origem animal, né, e nem apoia eventos de exploração de animal, como rodeio, né, como corrida de cavalo. Então, assim, ela tomou uma posição. Claro que existe uma filosofia, que são os veganos. E você tem que respeitar. Os veganos, eles são extremamente coerentes e eles mostram o seguinte: não só em defesa dos animais, mas porque existem vários estudos mostrando que a proteína animal, a produção da proteína animal, ela causa um dano muito maior ao meio ambiente do que a produção de vegetais. Então, é o seguinte, eu acho que a Greta é um exemplo disso. Uma menina coerente, que tenta mostrar quais são os caminhos que a ciência já apontou. Por exemplo, ela vai falar lá no Fórum Mundial pelo fim dos combustíveis fósseis. Todo mundo sabe que os combustíveis fósseis foi o que possibilitou esse avanço dos 250 anos. Só que não dá mais para ficar queimando combustível fóssil, né, porque a gente vai arrebentar com o planeta. Isso. Então é o seguinte: ela vai lá dizer contra os combustíveis fósseis. É claro que a indústria fóssil vai denunciar ela, vai falar mal dela, vai inventar histórias sobre ela, porque eles não querem perder bilhões e bilhões e trilhões de dólares de investimento que eles têm. Então, é isso que está colocado. Taquinho, esse é o ponto, exatamente isso, né? Quem é que quer perder dinheiro? Todo esse crescimento econômico que você estava falando aí, o aumento da qualidade de vida, do bem-estar das pessoas e tal, isso tudo foi feito, isso que a gente precisa ter claro, à custa da exploração dos recursos naturais, isso custou a extinção de espécies, o fim da biodiversidade localizada em vários pontos do planeta, né, está levando à exaustão dos recursos naturais, ou seja, sacrifício do meio ambiente. Só que até então a humanidade não percebia, que achava que isso não ia nos afetar, que isso não ia bater na nossa porta. E a gente está vendo agora, com clareza, e esses incêndios florestais na Austrália deixaram isso de uma forma muito evidente, né, muito eloquente, que esse sacrifício do meio ambiente vai se voltar contra nós, já está se voltando, não é mais uma questão de daqui a alguns anos, isso já está acontecendo, né?
E aí é uma questão de você vai decidir o que a gente vai fazer. Mas olha aqui, a gente vive em democracias, né? Então, por que... Mas para isso existem os fóruns internacionais. Eu não estou aqui dizendo que o governo tem que chegar e baixar uma medida e acabar com isso ou com aquilo. Os países, e eu falei um pouco antes disso, eu vejo uma tremenda dificuldade dos países sentarem e chegarem a um consenso, consensos que vinham sendo construídos na ONU, inclusive com o papel do Brasil de liderança nessas discussões, e que o Brasil perdeu. E agora, quem são os governos, as grandes lideranças mundiais que vão tentar construir esse consenso? Eu não sei, o desafio está posto. Agora, sem as empresas, você não faz nada. Não adianta ir para as conferências climáticas e discutir, estabelecer metas, se você não for capaz de chegar com as empresas e dizer, olha só, vamos sentar e conversar. Como é que a gente vai fazer a transição para a economia de baixo carbono? Agora há pouco, sei lá, semana passada, foi divulgada uma pesquisa, o The Guardian fez uma matéria sobre isso, até coloquei aqui no nosso grupo, dizendo que 100 empresas no mundo são responsáveis por 70% das emissões de gases do efeito estufa no planeta. E a maioria delas é combustível fóssil, eu vi lá. Exato. Sem essas empresas, você não muda nada, entendeu? Você vai ter metas, vai ter discurso político para ser usado aqui e ali, de acordo com a sua conveniência, mas você não vai mudar concretamente nada. Então, você tem que chegar e conversar com essas empresas e dizer, vem cá, bom, a sociedade precisa fazer essa escolha, a gente consegue viver sem combustível fóssil? Como é que vai ser feita essa transição? Em quanto tempo? Quanto isso vai custar? Quais são as alternativas de energia aos combustíveis fósseis? Não é fácil, é dificílimo fazer isso. Agora, a gente chegou nesse ponto, a gente tem que começar a fazer isso. Agora, olha aqui, por que eu falei de democracia? Porque se você é um governo eleito, você só vai ficar no poder se melhorar a vida da população que você governa. Melhorar a vida significa prover crescimento econômico. Basicamente isso. Então, nós estamos num sistema que cria um incentivo para todos os governantes levarem o crescimento econômico para suas populações domésticas. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente vai viver assim, não tem jeito. Ô Alberto, aí é uma outra divergência que um outro debate que eu sempre tenho com você, é que a democracia, ela é o que o Churchill falou, ela é o melhor regime, com exceção de todos os outros. Ela é o pior regime, só que ela é melhor do que todos os outros. A democracia, desde lá da Grécia Antiga, ela traz consigo uma série de contradições. A democracia grega caiu, inclusive com sofistas, com esse debate que tinha lá na própria Grécia. A democracia ela pode se autodestruir, né? Essa ideia que a maioria sempre dá certa, isso é uma besteira, porque a maioria pode ficar errada. Eu vou te dar um exemplo muito simples desse que você está falando. Por exemplo, quando foi descoberto o pré-sal, eu tive uma reação muito negativa. Eu achei assim, que absurdo, quer dizer, a gente vai agora voltar para uma tecnologia antiga, para um combustível antigo, etc. E aí, em 2010, na época da eleição, eu comecei a escrever um artigo. Eu escrevi um artigo muito leve, fazendo uma crítica muito leve ao pré-sal. Eu fui xingado de tudo, de traidor, de imperialista, não sei o quê, não sei o quê. Para lembrar a Marina. A Marina, na eleição, acho que foi em 2014, né? Que ela estava em primeiro lugar aqui no Rio de Janeiro, quando ela falou uma coisinha que precisa repensar o pré-sal, ela caiu para terceiro lugar, né? E aí eu tomei uma decisão seguinte, a partir de 2012, eu falei, não, eu vou escrever consistentemente criticando o pré-sal, porque eu achava o seguinte, esse dinheiro todo que se pôs no pré-sal, se tivesse colocado em energias alternativas, a gente teria criado muito mais emprego, teria salvado o meio ambiente e teria sido mais democrático. Por quê? Porque a energia alternativa ela é democrática. Você pode colocar no telhado da sua casa, uma prefeitura pode criar uma área comum da cidade e criar uma usina eólica, pode criar uma usina solar de energia. Então, isso descentraliza
né, a produção, descentraliza o consumo, a propriedade. E o que o governo fez? O governo fez, o Sérgio Cabral, eu fui numa manifestação aqui no centro do Rio, que o Sérgio Cabral, chorando, falando que ia mobilizar em nome do povo fluminense para a questão dos royalties, né? Você lembra dessa discussão dos royalties? O Sérgio Cabral chorando, falando que era o bem do povo fluminense, o pré-sal, etc. E a gente sabia o que o Cabral estava fazendo com esse dinheiro, né? Então, e a maior parte da população votou a favor do pré-sal. Então, a maioria erra. Não, a democracia, ela não tem elementos para evitar, né, o erro da maioria. E a maioria pode levar o mundo para o buraco. Então, assim, desculpa eu estar falando assim, mas é só para fazer um contraponto ao seu otimismo aí. Não, você não tem que desculpar nada. O que eu acho é o seguinte, você está certo, né? Eu não estou dizendo que a decisão da maioria, né, o que eu estou chamando a atenção é exatamente a mesma coisa que você está falando, que a maioria quer que melhore de vida, não importa como. Né? Agora, a gente não vai sair da democracia, eu acho muito difícil a gente sair da democracia. Lá no passado, a sucessão era pelos reis, consanguíneo, filho do rei, a legitimidade vinha pela igreja. Hoje a legitimidade dos governantes vem pelo voto, a pessoa quer ir lá escolher. Né? Enquanto for essa legitimidade, né, a gente não sabe se vai ser para sempre isso, mas enquanto for essa, né, as pessoas querem escolher e vão dizer, esse cara, a minha vida piorou no governo dele. Houve uma recessão, o país não cresceu, o crescimento foi negativo, muda para o outro que vai fazer o país crescer. Enquanto for assim, a decisão, nós estamos aí numa situação que é esta, a não sei que as pessoas digam, não, agora eu vou eleger alguém que piore a minha vida, que não vai ter crescimento em nome do meio ambiente. É claro que pode chegar um dia e isso acontecer, né? Mas não está próximo esse dia. Não, eu acho também, Alberto, ninguém aqui está defendendo que não seja democracia. Acho que democracia eu não estou, Cris, eu não estou defendendo uma coisa nem outra, eu estou dizendo o mundo é assim, né? E eu não vejo muito, não vai sair disso, entendeu? Então, enquanto tiver essa pressão sobre os governantes, né, democrática para melhoria de vida, a não sei que o eleitorado diga, não, agora eu abro mão de melhorar de vida e agora eu vou votar em alguém que faça descrescimento econômico, por exemplo. Esse é o ponto aí. Descrescimento econômico ou crescimento econômico. A gente quer continuar vivendo na democracia, mas a gente tem que pressionar os governantes e tem que provocar as reflexões, tem que conversar sobre o assunto. E aí essa questão, mas que crescimento econômico é esse? Esse crescimento econômico beneficia quem? Eu vou pegar uma parte, um pedacinho dessa discussão, que eu acho que para nós brasileiros é muito importante. Quando se fala, por exemplo, em crescimento econômico na Amazônia, que você está lidando com um ecossistema extremamente complexo, gigante, que tem impactos não só no Brasil e não só no continente americano, mas no mundo inteiro, porque está tudo interconectado. O que acontece aqui na Amazônia tem reflexos em outras partes do mundo. O que acontece no deserto do Saara também impacta aqui e por aí vai. Então, quando se fala em crescimento econômico na Amazônia, a gente está falando do quê? Em liberar a exploração mineral em terra indígena, em construir projetos megalomaníacos como o Belo Monte, que outro dia o Lúcio Flávio Pinto, que é o jornalista que mais entende de Amazônia no mundo, escreveu que Belo Monte vai quebrar, a empresa vai quebrar, não tem condição, ela vai falir, né? E ele prova por A mais B, fazendo as contas lá no artigo dele. Então, que crescimento econômico é esse? Você não tem alternativas locais que deem qualidade de vida para as pessoas? Por exemplo, tem a experiência bem-sucedida das reservas extrativistas na Amazônia, que foi uma coisa criada lá atrás pelo Chico Mendes como uma alternativa de economia sustentável para aquelas populações que vivem na floresta, que tiram seu sustento na floresta sem causar impactos negativos na floresta. Eu não estou falando mas algum impacto causa sempre, claro, mas a reserva extrativista não causa o impacto negativo que essas grandes obras faraônicas ou enfim, essa exploração econômica de grandes projetos levam para a floresta. Então, acho que o que precisa ser discutido e eu falei aqui, eu dei apenas um exemplo, até porque eu estou preocupada com essa história desse projeto que o Bolsonaro já avisou que está para sair
liberar a exploração mineral em terra indígena, isso é um absurdo. Bom, como isso depende do Congresso, a gente espera que o Congresso segure isso, né? Se o Congresso não segurar, o Supremo segure e evite essa barbárie. Mas isso aí, essa discussão de que crescimento econômico a gente quer, serve para o mundo inteiro. É essa discussão que precisa ser feita. É crescimento ou como você falou, descrescimento ou decrescimento econômico. Mas que crescimento é esse? Com que critérios? Qual é a régua para isso, entendeu? Acho que é essa discussão que precisa ser feita. Pois é, Roberto, veja só, o Brasil cresceu principalmente nos últimos 200 anos, desde a independência, e a gente aqui no Sudeste, no litoral brasileiro, nós destruímos uma riqueza fantástica que é a Mata Atlântica. 90% da Mata Atlântica foi destruída. E hoje a gente tem 10% espalhado em regiões pequenas, sem ligação com os animais, etc. E nós estamos no caminho de fazer a mesma coisa com a Amazônia, que é muito maior do que a Mata Atlântica. E aí, essa terra arrasada que nós estamos promovendo com esse crescimento econômico, para os políticos ganharem voto, para atender a maioria da população, ela vai se reverter, a primeira fala da Cristina, ela vai se reverter contra tudo isso. Ele é aquele cara que joga lixo no esgoto e depois vem a chuva e devolve o lixo para cima da sua casa. Eu sou mineiro, só uma coisa assim, eu sou mineiro, e existe uma fase lá que Minas, né, exporta minério e exporta mineiro. Então, eu fui exportado para o Rio de Janeiro e Minas exportou muito minério. Qual foi o resultado? O resultado foi Mariana, o resultado foi Brumadinho e várias outras cidades de Minas, que as pessoas não dormem, porque vem alerta que a barragem de rejeito vai ter. Outro dia eu visitei São Sebastião de Águas Claras, que é Macacos, lá perto de Belo Horizonte, e eu fui para uma estrada, que é a estrada normal, que eu estava acostumado a ir, tinha sinalização na estrada, fui lá em Macacos. Quando eu fui voltar, não pude passar pela estrada, eu tive de dar uma volta tremenda para voltar para casa, porque deu alerta que a barragem lá de Macacos podia estourar naquele momento. Isso foi num domingo, eu fui jantar, fui almoçar com a minha família no fim de semana. Então, essa é a situação de Minas, quer dizer, explorou os minérios desde lá de Diamantina, desde o etc. E agora o Estado está ficando inviável por esse tipo de desenvolvimento. Taquinho, nós todos concordamos, quer dizer, o negócio da Amazônia, para mim, na minha cabeça, está resolvido. Eu acho que o cálculo econômico da Amazônia está feito. A Amazônia ela tem que ser vista como algo dentro de um sistema econômico do país. Então, se ela é responsável pelo nosso regime de chuvas, né, em que inclusive abastece a nossa agricultura, ela produz. A Amazônia hoje é uma das coisas mais produtivas que tem no Brasil. Então, para mim, se fosse um tomador de decisão, já teria, a decisão estava tomada. A Amazônia é produtiva e contribui para o crescimento econômico. Então, ela tem que estar do jeito que ela está aí, não é para ser destruída. A questão não é essa. A questão é o seguinte, que a gente está conversando aqui, está denunciando. Mas qual é a saída, a reflexão, qual é a saída dentro da democracia? Que é claro que um ditador pode chegar lá e dizer, não, agora não vai ter ditadura em todos os países ao mesmo tempo, né? Pelo contrário, os países estão todos caminhando mais para a democracia do que para a ditadura. Essa é uma sequência histórica. Então, os eleitores vão votar em governos que melhorem a vida deles. Melhorar a vida deles, grosseiramente, o crescimento econômico é Pareto ótimo, a gente sabe. O crescimento econômico beneficia todo mundo, ou a maioria, né? Então, os governos estão pressionados. Se nós fôssemos o presidente da República do nosso país, ou tivéssemos lá, a gente estaria sendo pressionado, ou um prefeito que seja, né, para melhorar a vida lá de quem votou na gente. Então, você vai ter que fazer o quê? Levar desenvolvimento econômico para as pessoas. E aí, como é que você faz na democracia? A democracia é discutir, é conversar, né? Não tem outra. Sim, mas enquanto você conversa, você perde o seu mandato. Entendeu? Nesse aspecto, é isso que eu estou dizendo. Você é prefeita, né, de Casimiro de Abreu. O pessoal quer que melhore a vida. Para melhorar a vida, tem que ter mais arrecadação. Para ter mais arrecadação, tem que ter mais negócio. Para ter mais negócio, como você faz para conciliar isso com algo que é fundamental hoje, que é a preservação? Não tem jeito. Roberto, eu acho que assim, esse modelo que você está falando, ele está falido.
Isso. E se a democracia votar nesse modelo, isso é um suicídio, além de ser um ecocídio. Nós não vamos ter tempo para discutir isso aqui hoje. Talvez a gente podia fazer um programa só sobre decrescimento. Eu defendo a ideia de decrescimento demoeconômico, tá? É decrescimento da população e decrescimento da economia. Eu defendo essa ideia, já escrevi muita coisa sobre isso. E eu acho que esse caminho que você está dizendo, esse caminho vai bater numa parede. O David Suzuki outro dia falou um negócio interessante. Ele falou assim, nós estamos num carro, num ônibus, em direção a uma parede de tijolos. E está todo mundo discutindo aonde que vai sentar. Então, assim, nós estamos indo para um suicídio e discutindo como que a gente vai melhorar de vida num caminho que é um caminho sem futuro. Mas eu acho que hoje não dá tempo da gente aprofundar isso, a gente pode discutir isso em outra ocasião. Ó, a gente está caminhando para o final, que já estamos há meia hora conversando aqui, hein? Pois é, essa pauta do Taquinho está aprovadíssima. Bom, como você falou que o programa já está acabando, eu só não queria deixar passar em branco. O Taquinho já falou, mas eu queria lembrar que o desastre de Brumadinho, com 270 mortos, né, e a poluição do Rio Paraopeba, vai completar um ano agora, dia 25 de janeiro, e, incrivelmente, a gente não tem ainda sequer a denúncia oferecida pelo Ministério Público à Justiça. Esse desastre está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual. Nenhum dos dois apresentou a denúncia à Justiça, quase um ano depois da ocorrência do desastre, e isso dá uma sensação de impunidade muito ruim, muito grande para a sociedade, muito ruim. Essa coisa da mineração em Minas, né? Você, Taquinho, exportado de Minas para outro estado, né? Eu tenho lá meus contatos em Minas e que a gente sabe que os governos lá, os governantes, né? Não vou ficar aqui entrando em detalhes de nomes, a própria Assembleia Legislativa, todo mundo aí andou tendo, na história recente de Minas, suas campanhas eleitorais financiadas pelas mineradoras. Então, todo mundo passou a mão na cabeça das mineradoras, né? Em vez de regularem a atividade de mineração, isso daí está evidente aí por todas as decisões da Assembleia Legislativa de Minas e do Poder Executivo Mineiro, de vários governantes à esquerda e à direita, né? Todos eles foram regulados pelas mineradoras em vez de regular a atividade delas. Deixa eu dar um dado aí rapidamente. Eu fiz esse levantamento, está até no meu livro, sobre o desastre de Mariana. A Assembleia Legislativa Mineira, que foi eleita em 2014, 80% dos deputados eleitos em 2014, deputados estaduais, receberam doações de empresas mineradoras, 80% da Assembleia Legislativa Mineira. Isso, claro, na época que as empresas podiam fazer doação, né? Hoje não podem, pelo menos legalmente não podem mais. Fica com essa aí, pessoal. Olha aqui, vamos encerrar por agora, hein? E vamos discutir decrescimento na próxima. Vamos lá, Taquinho, vamos lá. Eu sou a favor, eu só estou colocando a coisa da realidade aqui, hein? Vamos dar um abraço para a turma aí que nos assistiu até agora. Falou. Tchau, até a próxima. Um abraço para o Tomás, que assistiu. Um abraço para o Tomás, até a semana que vem, todos aí. Falou. Tchau.